menos. Contra quem é esse jogo a menos? Contra o Flamengo. Quando vai ser esse jogo? Neste meio de semana. Onde? No Beira-Rio. Aliás, esse é o jogo do primeiro turno e eles ainda vão se enfrentar pelo segundo turno também. Se o Inter vencer esse jogo contra o Flamengo, o Inter passa o Flamengo na classificação e aí com um número de jogos iguais. Ele vai a 55, o Flamengo com 54, o Inter toma para si de verdade a quarta colocação, o G4, e tira o Flamengo desse G4, o Flamengo cairia para a quinta posição. Um caminho para a gente já falar aqui do Flamengo também, que venceu o seu jogo, venceu bem o Juventude, né? Venceu em casa 4-2 e é importante para o Flamengo o G4 do Campeonato Brasileiro, é fundamental. Mais importante ainda é o título da Copa do Brasil, mas a permanência do Flamengo no G4 me parece que também é uma meta, é um objetivo para encerrar o ano ali entre os quatro. A troca na comissão técnica mudou a forma como o Flamengo vê o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Felipe Luiz, ele tem, óbvio, no começo da sua carreira como treinador de equipes principais, ele vai ser julgado ao final do ano, é natural que seja assim. Ano político no Flamengo, vai ser necessário entender se o próximo presidente e as pessoas que vão tomar conta do futebol do Flamengo vão querer que o Felipe Luiz continue. Ele precisa, é claro, para ter essa plataforma, ganhar a Copa do Brasil e entregar o Flamengo na melhor classificação possível no Campeonato Brasileiro. Sim, você fazer bons jogos pelo Brasileirão, você se manter, pelo menos na perspectiva de uma boa classificação final, te ajuda para 2 partidas finais da Copa do Brasil, que o Flamengo vai ter contra um adversário histórico. O Atlético Mineiro também quer ganhar 2 títulos esse ano, assim como o Botafogo. São coisas que precisamos considerar. Mas o time tem que entender o Campeonato Brasileiro como oportunidade de se acertar cada vez mais, jogar cada vez melhor e, eventualmente, sendo campeão da Copa do Brasil, ter também um encerramento de ano que seja melhor do que todo mundo imaginava que seria o destino do ano do Flamengo até esse momento, com a classificação para a final da Copa do Brasil. E hoje teve gol do Gabigol, né? De pênalti. De pênalti. Mas teve gol do Gabigol. Pênalti também muito contestado, inclusive, não foi também, inclusive nas redes sociais do Juventude. Mais um. Colocou, se isso é pênalti, eu sou um determinado eletrodoméstico. A gente não vai fazer a propaganda. Não foi nada, né? Utilizado para lavar roupas. Também não foi nada, porque o William falou, venceu bem o Juventude. Eu diria que acabou vencendo bem o Juventude, o que também é um mérito. Mas teve muita coisa no meio do caminho. Chegou a dar 3-2 o placar, né? Não, o Gibagol chega a empatar, deu 3-2 com um lance de área do Juventude, com cara de 3-3. Aí tem a expulsão, né? A expulsão do Nenê. E aí sim o Flamengo se acerta no jogo. E essas coisas são importantes. Sim, o gol do Gabigol foi de pênalti, mas ele quebrou um jejum aí do quê? De 3 meses? Fazia 3 meses que ele não fazia. Exatamente. Então Mas acho que no geral foi um Flamengo superior, finalizando bastante. É um Flamengo que ainda peca muito no momento da eficiência, né? Cria oportunidades e desperdiça muitas chances. Como a gente já falou no programa e repito, mais uma atuação brutal, de altíssimo nível do Gerson. Sim. Sendo influente, amadureceu muito nessa temporada, vestiu mesmo ali a capa do protagonismo, tudo passa por ele, ele cria, ele chega para finalizar, ele incomoda, ele corre uma barbaridade. É um dos melhores jogadores do país. O Arrascaeta voltando a jogar bem, é uma boa notícia. Um jogador que fisicamente ele tem um problema muito grande nos últimos anos, né? Que oscila demais, naquela reta final ele não consegue sustentar. Fisicamente, né? Basicamente por uma questão física. Sim, Léo Ortiz muito bem, iniciando as jogadas, a categoria que ele tem. E 2 personagens que eu gostaria de destacar. São personagens que não têm muita grife. O Wesley fez um bom jogo, está crescendo com o Felipe Luiz. Mais um bom jogo. Mais um bom jogo, forte na marcação, forte para acelerar ali pelo lado direito no apoio. E uma boa sacada, que já tinha acontecido também com o Tite, para ser justo, o Everton Araújo, né? Jogando bem ali no meio campo, ao lado do Pulgar. O Pulgar fez um primeiro tempo melhor, depois caindo um pouquinho, mas fez um jogo seguro o Everton Araújo. É um time que cria mais, que ataca com mais gente, é muito mais agressivo do que a gente via com o Tite. Aliás, pegando o Flamengo ideal, desde que o Felipe Luiz assumiu, porque teve aquele jogo com o Fluminense bem mexido, né, bem desfalcado, sim, não perdeu ainda com o Felipe. Verdade. E o primeiro gol do Flamengo já é uma marca do Felipe, que é pressionando a saída de bola.
Até o Gabigol tá ali pressionando, né? Sufocando. Aí consegue recuperar a bola e o Michael faz um gol. O Michael sendo aquela peça ali pelo lado esquerdo. Acho que o Flamengo fez um bom jogo no geral. Tem que ligar um pouco só no momento do contra-ataque, né? O Flamengo do Filipe Luís, pela ideia dele, ele vai acabar correndo mais riscos mesmo. Vai sofrer mais gols. Vai sofrer, porque corre mais do riscos. que sofrer com o Tite, por exemplo. O primeiro gol é de contra-ataque clássico, de manual. Linha alta. Do Giba. Mas o segundo, tá todo mundo dentro da área. E o cara ainda tem condição de ajeitar a bola, olhar e mandar o balaço que mandou, né? Só uma informação aqui, caiu o Jair Ventura, tá? Não é mais treinador do... Tá na zona, né? Não é mais treinador do Juventude. Segunda vez que ele cai nesse campeonato, caiu no Atlético Goianiense. Foi. E o Jair Ventura, detalhe, né? O Juventude é um time que a gente falava, olha, é um time que está do meio para baixo na tabela, mas jogando em casa é muito forte, complicado vencer o Juventude fora de casa e tudo. Em algum momento deu a entender que, acho que agora já deu uma, né? Já conseguiu dar uma desgarrada, vai conseguir fazer 45 e tudo, até pelo fator casa. Mas vem também decaindo muito. A tabela vai ser difícil até o fim. Os números do Opta apontam o Juventude caindo. Apontavam antes dessa rodada. E agora a situação do Juventude ficou um pouco mais complicada aí, inclusive entrando aí nessa zona de rebaixamento com tantos... Teve uma edição do Linha de Passe aqui, que acho que a gente estava fazendo as contas aqui do Juventude. Alguém lembrou, falou, olha, tem o Juventude também. O Jean Odd lembrou, falou, olha, tem o Juventude também na conta. A gente foi ver a sequência, falou, realmente é complicada. Tanto é que o treinador já acabou, inclusive, caindo. Mas a sequência... Eu não sei se talvez não seja uma boa notícia para os adversários ali da parte de baixo da tabela, que eu não troca treinador daquela animadinha, 2, 3 jogos. A sequência do Criciúma, que está um pouco acima, também é complicada. Sim. Só que o Criciúma está descomplicando. E pegou um empate contra o Botafogo, está fazendo o serviço contra o São Paulo. Professor, a questão assim, sobre o Jair, né? Não acho correto botar tudo na conta dele, mas para uma equipe treinada por ele, apesar de uma sequência contra Palmeiras e Flamengo... 9 gols. O time sofreu 9 gols, né? Então, assim, dentro da proposta dele de jogo, você ter uma defesa um pouco mais segura, isso já não está funcionando. Mas fez 5, né? Sim. Contra gigantes. Mas tem um desequilíbrio danado ali, né? Porque hoje poderia ter sofrido mais, né? Poderia. Criou para fazer uma goleada maior. O Flamengo terminou com 20 finalizações. Muita coisa. Antes da gente falar de zona de rebaixamento, porque hoje teve Fluminense em campo, teve Vitória em campo, Atlético Goianiense em campo, o Bragantino, que a gente já falou, em campo, o Grêmio em campo, todo mundo está na Juventude, todo mundo está naquele bolo, né? E o Corinthians que vai jogar só na segunda-feira, de olho nisso. Aliás, segunda-feira o Linha de Passe é um pouco mais cedo, às 9 da noite, a gente vai colar no jogo do Corinthians, que é às 19, tá? Então, coladinho no jogo do Corinthians, a gente vai ter o Linha de Passe, aquela uma horinha para falar desse jogo, para falar também do Bola de Ouro, né, do Vini Júnior, né? Será? Chegou a hora, né? Vamos ver se isso vai acontecer, não é assunto para hoje. Olhando para domingo que vem, André, o que o jogo de hoje mostra, o que essa sequência pequena ainda do Filipe Luís mostra para o próximo domingo, que é a decisão de Copa do Brasil? Bom, ele mostrou contra o Corinthians aqui, quando toma a decisão de trocar o Gabriel Barbosa por um zagueiro, entregar a bola para o Corinthians e a estratégia que ele assume dá certo, mas dá certo de uma forma muito mais eficiente do que eu acho que ele próprio imaginou, porque naquele dia o Flamengo, além dos seus méritos, a grande partida que o Gerson teve, seus jogadores tecnicamente muito talentosos conseguiram acalmar o jogo, evitaram sufoco, demonstraram para quem estava vendo o jogo assim, sem muita atenção, não era notável que havia diferença de número de jogadores de um time para outro. Para mim, essa foi a grande... o que mais me chamou a atenção. Mas o Flamengo contou também com os defeitos do Corinthians, o fato de, em um jogo de Copa, e essa é a sequência, né? Primeiro jogo com o Flamengo, volta com o Flamengo, primeiro jogo contra o Racing, esse na quinta-feira, as decisões da comissão técnica do Corinthians, seja para início, seja para substituições, pioraram o time e colocaram o Corinthians como time de futebol numa situação mais distante em relação aos seus objetivos. Então o Flamengo teve bastante colaboração dos defeitos do Corinthians naquele dia. Mas eu vejo um Flamengo, é difícil falar, né? Tem 5 jogos no comando na mão dele, porque ele sabe se mover nos bastidores com os seus ex-colegas, gente com quem ele foi para o campo junto, com quem ele fala de uma outra maneira. Lucas hoje, que a torcida pegou no pé e a necessidade de dar força para ele. Não fez bom jogo também. Ele tem uma ideia muito clara de como o Flamengo tem que jogar. Os jogadores, tudo é tão inicial, mas
a princípio, os jogadores compraram a ideia de jogo, mesmo numa situação como esse jogo com o Corinthians, em que o Flamengo teve que mudar o que ele tinha que fazer e defender a sua situação, a sua possibilidade de classificação, já que o Flamengo não precisava fazer um gol, ele só tinha que não tomar. Mas a partida que o Flamengo fez foi muito bem jogada a partir do momento que o Bruno Henrique foi expulso. Mas o que eu vejo no Felipe Luiz até agora é uma capacidade de comunicação anormal entre os treinadores brasileiros. De novo, é mais fácil para ele, porque ele até agora teve que dar 5 entrevistas pós-jogo. Né? Os treinadores como o Abel, que está aí há 4 anos, já não tem mais essa paciência muitas vezes. O Arthur Jorge, há muito menos tempo, outro dia, quis dizer que tipo de pergunta deveria ser feita e que tipo de pergunta não deveria ser feita. A gente tem visto isso. Renato Portaluppi tem seu jeito de falar quando ganha, outra postura quando perde. Mas o Felipe Luiz se comunica com a torcida do Flamengo e responde aquilo que é perguntado nas entrevistas de uma forma diferente em relação ao que a gente tem visto como treinador, com os outros treinadores, o que mostra que ele está muito à vontade. Por mais que ele está engatinhando na vida como treinador, ele está muito à vontade. E isso é um sinal de como as coisas podem andar. Agora, o Flamengo vai enfrentar o Atlético na final da Copa do Brasil, no padrão mais alto de dificuldade que existe. O Atlético Mineiro subiu de nível de novo. Assim, é um time que tem diferentes formas de ser superior aos seus adversários. Jogadores decisivos em campo. Sim. Eu vejo um equilíbrio total nessa decisão da Copa do Brasil. Sim. Mas o Flamengo se recuperou. O Flamengo hoje tem, eu acho, mais chance do que vinha tendo antes da troca de com o Tite.